Fala família Cerc, beleza? Por aqui Diego Dias, seu professor de Redação e Linguagens, e hoje estamos juntos para falar de UERJ, uma prova que ganha um contorno específico justamente ainda por conta do desdobramento da pandemia de Covid-19. É muito importante a gente estar alinhado com o edital para a gente ter um sucesso, para a gente lacrar, para a gente arrasar e conseguir a nossa tão sonhada vaga na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meus amores, essa prova hoje em dia, nesse contorno super específico para o vestibular 2022, conta com apenas um exame único contendo 60 questões. E há uma diferença muito grande entre o vestibular da UERJ e o vestibular do Enem. E a gente precisa diferenciar o peso, o desdobramento, as estratégias para essas duas provas que têm visões completamente distintas. Como eu acabei de te falar, a prova tem apenas 60 questões e cada questão vale 1,5, 1,5, ou seja, toda questão tem peso igual, diferentemente do Enem, que tem aquela lógica da TRI, da teoria de resposta ao item, que deixa a sua nota naquele rolê subjetivo e difícil de entender. Mas na UERJ não. A cada acerto que você tem, você já ganha 1,5, 1,5 ponto. Fazendo aqui os cálculos rapidamente, se são 60 questões e cada uma vale 1,5, você tem no final dessa prova até 90 pontos para conquistar. E os outros 10, para perfazer aí os 100 pontos máximos dessa prova, está na prova de redação. Então você faz 60 questões, essas 60 questões, cada uma valendo 1,5, totalizando 90 pontos, mais uma prova de redação no mesmo dia, dando 10 pontos a mais, totalizando uma nota de 0 a 100. Sobre a prova de linguagens, a UERJ sempre escolhe uma leitura obrigatória. Isso valoriza muito a literatura que a gente tanto fala em sala de aula. E para esse vestibular, o livro, a leitura obrigatória, será o livro Sonetos, de Camões, uma obra clássica, uma leitura clássica da literatura portuguesa que será abordada nesse exame único. Galera, é um livro difícil de ser lido. Primeiro porque se trata de poesia. E poesia eu amo, né? Sou de letras, amo linguagens, mas eu sei que para você, aluno, não é tão fácil ler poesia porque a gente não tem tanto acesso a esse tipo de arte, a gente não tem tanto acesso a esse tipo de cultura. Mas não fique preocupado, porque a prova de linguagens da UERJ, ela não vai cobrar especificidades ou características específicas de um poema, e sim características gerais da construção do texto. Como é que aquele texto foi construído? Como é que ele foi pensado? Quais são as figuras de linguagem? Quais são as funções da linguagem presentes dentro daquele poema? Então não se preocupa em memorizar todos os poemas, em decorar a análise de todos os poemas, porque isso não será obrigatório, isso não será funcional para o seu sucesso. Pô, Diego, então você está querendo me dizer que eu não preciso ler o livro? Não pense dessa maneira. Você precisa e deve ler essa obra, porque pensa comigo, se você vai ler o poema antes, concorda comigo que você está 10 passos à frente de quem não leu essa obra? Então é fundamental que você sim faça a leitura, mas uma leitura estratégica. Não fique preso aos mínimos detalhes, e sim na forma como esses sonetos foram construídos, e principalmente nas temáticas por eles abordadas. E são temáticas que versam justamente em características humanas, como o amor, a fidelidade e principalmente a morte, um tema que a UERJ sempre usa no seu vestibular. Percebam que há diversas figuras de linguagem presentes nessas obras de Camões, e a UERJ geralmente gosta de trabalhar com algumas específicas, principalmente o eufemismo e a metáfora. Vamos lembrar que o eufemismo é justamente quando eu suavizo, quando eu tento atenuar uma mensagem drástica. Então, digamos que haja um soneto que fale da morte no livro de Camões. No lugar de tematizar a morte, eu trocaria para soneto da hora final, como diria Vinícius de Moraes, por exemplo. Então, o eufemismo é exatamente quando você suaviza, quando você abranda, quando você de fato tenta mitigar uma mensagem que é completamente drástica. E uma outra figura de linguagem que a UERJ ama, todo ano cai em prova, é a metáfora, que é exatamente aquela comparação implícita, aquela analogia, aquela associação de informações.
Isso sim é uma estratégia bacana para você fazer a leitura desse livro, não se preocupando com os mínimos detalhes, mas sim com a forma de construção do texto. Outra dica bem legal é a gente entender a função da linguagem presente dentro dessa poesia. E, na verdade, nós temos diversas funções que convivem dentro de um poema. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de 3 delas. Primeiro, a função metalinguística. E a metalinguagem é quando a linguagem se autocomenta, quando a linguagem explica a própria linguagem. Então, digamos, em que haja um poema, em que Camões fala sobre o ato de escrever poemas. Camões comenta sobre o ato poético, o fazer poético dentro de uma poesia. Tá na cara que isso é metalinguagem. Agora, se em um poema eu percebo que a questão está falando sobre a construção das rimas, a construção da métrica e a própria estrutura do soneto clássico, aquele famoso 4-4-3-3, em que eu tenho 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais, ou seja, as 2 estrofes, cada uma delas com 4 versos, e as 2 últimas estrofes, cada uma delas com 3 versos, eu percebo que a problematização da questão envolve a construção do poema, ou seja, esse esquema de rima, esse esquema de métrica, esteja certo de que ali há a função poética da linguagem. E, por fim, a terceira e última função importante é aquela que a gente chama de emotiva ou expressiva, na qual o eu lírico transborda os seus sentimentos em primeira pessoa. Então, na prova de linguagens, esteja atento a isso. São quesitos que sempre caem na prova da UERJ e, dada a escolha desse livro, desse clássico de Camões, há uma projeção muito forte de que essas questões estejam no vestibular. Beleza? Agora, falando de redação, a prova de redação é exatamente aquela estrutura que você fica, com aquela sensação de ainda estar perdido. Por que essa sensação? Porque para o Enem nós temos quase que um modelo, A gente tem um caminho, a gente tem um direcionamento, um passo a passo de como chegar à nota 1000. Agora, na UERJ, não existe essa fórmula mágica. A começar pelo fato de que a UERJ não trabalha com critérios de correção. Lembra aquelas competências que a gente trabalhava no Enem? Competência 1, que era gramática, a 5, que era proposta de intervenção. Esse rolê não existe para a UERJ. A UERJ olha para a sua redação de maneira holística. O que significa isso? Há uma correção analisando o seu todo textual. O seu corretor ele não vai ficar pontuando ou despontuando erros de gramática, acertos ou erros de coesão ou coerência. A correção holística é uma correção em equipe no próprio campus da UERJ, em que os professores comentam o seu texto e atribuem a ele uma nota direta, sem precisar subdividir em critérios de correção. E para essa prova não existe uma fórmula mágica. A ideia é que você traga um texto solto, um texto livre, criativo e até mesmo podendo usar a primeira pessoa, algo que é completamente condenável na prova do Enem. Na UERJ você está liberado para escrever o seu texto de maneira bem fluida, que haja uma fluidez, que haja uma criatividade, que haja de fato uma originalidade na composição das suas ideias. Bom, é mais difícil fazer uma prova para a UERJ? É mais difícil escrever uma redação modelo UERJ? Se você não está preparado, a gente pode até pensar o seguinte: com relação à estrutura, pode ser um pouquinho distante, mas com relação ao tema, a gente já pode começar a prever o que está por vir. O edital já nos garante o seguinte: o tema de redação será uma polêmica envolvendo a obra Uma Janela em Copacabana. E esse livro, a UERJ coloca mesmo o dedo na ferida, falando de vários problemas da nossa cidade, principalmente o problema das milícias, que é um problema de segurança pública e também um problema social. Se você para analisar os últimos temas de redação da UERJ, todos eles foram perguntas envolvendo polêmicas. E já que é uma pergunta, você está livre para encontrar o seu caminho de resposta. A sua resposta àquela pergunta pode ser sim, não ou talvez.
e tudo vai depender do seu caminho argumentativo. A gente pode esperar realmente um tema que coloque o dedo na ferida, porque o livro Uma Janela em Copacabana, ele representa uma investigação policial bastante conturbada, porque um outro policial é morto e os principais suspeitos são outros policiais. Claro que no final do livro você vai perceber que aparece a figura enigmática de uma mulher que muda um pouco o caminho da investigação. E já que é um romance policial, geralmente a gente lê aquela obra tentando descobrir quem é o assassino. Mas não faça isso. Para o UERJ, o que vale são as reflexões que você tira dessa obra, justamente o seu posicionamento crítico e até mesmo uma análise psicológica daquela narrativa dentro da nossa realidade. Uma Janela em Copacabana, na verdade, é um panorama do próprio Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que esse título, Uma Janela em Copacabana, é uma metonímia. Lembra dessa figura de linguagem? Metonímia sendo a parte pelo todo? Exatamente isso. Copacabana é uma parte de um problema maior que é a cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente fala em Copacabana, Copacabana é um bairro completamente paradoxal, é um bairro contraditório, em que ao mesmo tempo em que ele é um cartão postal, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a gente tem um bairro repleto de problemas sociais. Problema com prostituição, problema com pessoas em situação de rua, vivendo na invisibilidade social, problemas inclusive, e aí está o grande foco do livro, com a violência, com a questão exatamente da segurança pública e justamente o próprio aparato policial da nossa cidade. Então estejam atentos a esses fatos. E a UERJ ama relações interdisciplinares. Então a minha última dica para você, que ainda não sabe muito bem o que falar na prova da UERJ, é uma associação desse livro, Uma Janela em Copacabana, com a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E como é que você pode montar essa associação? Se a gente para pensar, nessa obra Vidas Secas, o personagem principal, o personagem central, Fabiano, ele acaba tendo um grande problema à sua frente, um grande adversário. E esse adversário, esse antagonista do Fabiano, é um personagem chamado Soldado Amarelo. Anota isso. Esse soldado amarelo, ele mostra bem a opressão, a violência policial em cima de uma pessoa que, na verdade, é um ser à margem da sociedade. O Fabiano, sendo invisível, aquele nordestino marginalizado, ele ainda encontra uma opressão justamente na figura que deveria ser algo relacionado à segurança pública. Então, fica de olho que esse soldado amarelo pode ser um repertório sociocultural incrível para sua nota 10 na redação da UERJ. Fique de olho também um filme que todo mundo já assistiu, que é o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite, basicamente um resumo de Uma Janela em Copacabana. E uma última dica, esteja atento a um fato que aconteceu no Rio de Janeiro e a UERJ ficou muito sensibilizada enquanto instituição, que foi a morte da vereadora Marielle Franco. Não é à toa que justamente um auditório da UERJ hoje carrega o nome da vereadora em sua homenagem. Então, falar da morte da vereadora como pano de fundo, como contextualização para essa redação, certamente também será super bem-vindo caso a polêmica envolvida seja a segurança pública, a violência, a milícia ou esses problemas que permeiam a nossa cidade. Então, eu deixo aqui uma janela não em Copacabana, mas sim para o seu sucesso. E aqui na Família Cerc a gente está esperando você trazer esses resultados maravilhosos para a gente comemorar depois. Vou ficando por aqui, galera. Um beijo e tchau, tchau.